Bom dia para você que já entendeu que as primícias é a melhor coisa que a gente pode fazer para começar o nosso dia. Bom dia. Bom dia que já tem gente aqui me dando bom dia. Bom dia, Rose. Bom dia, Sheila. Como é que tá aí? Bom dia, Fran. Tudo bem? Como é que tá? Bom dia, maravilhosa. Você dormiu bem? Eu dormi muito bem. Dormi um pouquinho menos hoje, mas por uma boa causa. E foi muito importante. Ontem eu recebi uma pessoa de surpresa no meu dia, mas foi um dia maravilhoso. Eu quero saber se está tudo bem aí. Bom dia, Thaís. Bom dia, Letícia. Bom dia, Amanda. Amanda! Um brinde para Amanda. Um brinde. Um brinde para Amanda. Gente, eu vou dar um spoiler aqui. No sábado de manhã, nós teremos algo muito especial. Um projeto novo iniciando e a Amanda vai estar aqui comigo. Ai, meu coração, bom dia, acordou, eu tô vibrando contigo, acordou, é isso, é isso. Você deu prioridade e você venceu, muito bom. Quem mais tá aqui? Fran Andrade, bom dia, preciosa, bom dia, maravilhosa, ó. Falando em bom dia, preciosa, bom dia, maravilhosa, eu preciso ver uma coisa. Tem horas que as pessoas te surpreendem, mas tem horas que elas te surpreendem muito. E ontem a Fran surpreendeu todo mundo aqui na Andrade com uma palavra que fez a gente refletir. E hoje eu até quero trazer aqui para você também, em primeira mão. Bom dia, Dai. Que mais está aqui? Bom dia, suas lindas. Que o amado Espírito Santo esteja aí do teu ladinho agora, ó, te abraçando. Tá frio aí? Aqui tá um pouquinho frio ainda. Mas hoje o nosso dia, eu tenho certeza que vai ser um dia de divisor de águas, daquele intenso, né? Cadê Dalva? Cadê Sinara? Cadê as meninas? Bom dia para vocês. Vamos entregar? Vamos entregar, respira. Aliás, eu não falei para você, né? Mas quando tu inspira, o ato de inspirar, de abrir o teu pulmão, é se abrir para a vida. Então, sempre que você estiver inspirando, perceba o trajeto que o ar faz até chegar no diafragma. Isso é vida. E enquanto você faz isso, de identificar esse caminho que o ar faz, o teu cérebro, ele dá uma desligada, ele dá uma resetada. Tá bom? Bom dia, Fran. Tem muitas Frans aqui, gente. Eu tô cercada de Frans. Vamos entregar? Então, inspira. Segura. Solta. Muito bom. Mais um. E solta. Última vez, vai. Puxa tudo com toda a força. Segura. Pai, a Ti nós rendemos graças no dia de hoje, porque o Senhor é bom. Tu sempre, sempre nos ouve. Deus, hoje eu e um time de mulheres que acordamos para Te entregar as nossas primícias, estamos aqui diante de Ti para fazer o nosso melhor, mas principalmente para ouvir algo de Ti, para ouvir algo que vai mudar o nosso dia, que vai tocar a nossa infância, a nossa adolescência, mas que principalmente vai nos dar direção no dia de hoje. O que nós precisamos arrancar do dia de hoje, o que nós precisamos arrancar da nossa vida, Pai. Deus, que Tu abras a nossa mente, o nosso coração, que é o salão das nossas emoções. E que Tu venha fazer uma limpeza geral no dia de hoje, somente daquilo que nós precisamos. Deus, guarda os nossos 5 sentidos, coloca anjos sobre nós. Que toda distração, que todo, Senhor, do nosso tempo, seja eliminado nesse momento. Que tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti, na nossa vida, que toda reação fisiológica que nosso corpo esteja sentindo, seja cancelado nesse momento, para que a gente possa receber aquilo que Tu tens somente para o dia de hoje. Em nome de Jesus, fica conosco. Amém, amém e amém. Amém. Amém? Amém? Como é que tá aí? Oi, Neuza. Oi, Nath. Bom dia. Eu desci hoje e eu falei, Deus, eu vou pegar. Hoje eu vou fazer o contrário, não vou deixar para tirar a emoção no final. Eu vou tirar a emoção no começo. Dá para ver aí? Bom dia, Rose. Como é que tá, preciosa? Ó, insegurança. E quando eu olhei, eu falei, eu não sou insegura. Na hora você falou, eu sou insegura. Agora pega esse aqui. Vamos no livro de Salmos.
livro de Salmos 56, capítulo 56, e o verso 11. Em Deus ponho a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Segura agora esse versículo. Quando eu olhei em segurança, eu pensei, bom, o esquema, psicologicamente falando, o esquema que está 100% ligado em segurança, é um esquema que ele vai falar sobre abandono, sobre que eu não posso confiar nos outros, eu não posso confiar no mundo, porque o mundo é um lugar que não é bom. E se eu não posso confiar em quem está perto de mim, como é que eu vejo Deus como um ser que está para me proteger? Como é que eu posso confiar de verdade em Deus que eu não vejo? Tá? E eu já quero começar falando para você que eu tive uma experiência muito incrível ontem, com algumas situações. E o teu dia, mulher, sempre vai te dar sinais do que está sendo direcionado na tua vida. De manhã eu recebi uma mensagem e a pessoa me falou assim, dá uma olhada nesse desenho, eu vou falar algo para algumas famílias, e eu pedi que eles fizessem um desenho, e eu queria que você olhasse esse desenho. Então o desenho estava assim, uma casinha, e todo mundo para fora da casinha, todo mundo para fora. A filha, mais 2 meninos e mais uma mãe, estava escrito assim em cima. Eu olhei o desenho, falei, primeiro que quando o desenho está separado, as lacunas, e as crianças estão fora da casa, o que isso representa? Que a casa não é um lugar que protege. A casa não é um lugar bom. A casa não é um lugar que tem memórias afetivas boas. E aí mais em cima, assim, bem afastado, tinha um cachorrinho, e mais em cima do cachorro, assim, na folha, tinha uma escrita pai. Alguém de cima, visto de cima, assim, e um negócio quadrado que parecia ser uma televisão. Imaginei, deve ser um sofá e uma televisão. Eu falei, olha, sempre que a criança desenha ela fora da casa, né, a gente precisa analisar que essa casa não faz um papel que ela deveria fazer. Segura isso. E aí, bom dia, Cris, bom dia, Dalva. E quando eu vi esse desenho, eu falei, bom, quem estava desenhando, embora seja uma adulta, quem estava desenhando ali naquele momento era uma criança que estava recordando a infância. E eu quero te convidar agora para te olhar como é que era a tua casa na infância. Se a tua casa era um lugar seguro, era um lugar que tu gostava de estar, ou se tu gostava mais de estar na casa dos amiguinhos, dos tios, dos parentes, tu gostava de estar dentro da tua casa? Aquela casa era um lugar aconchegante? Porque essa criança, quando cresce e se torna um adulto, uma adulta, a referência que ela tem de casa é o que ela vai ter depois, também, na fase adulta. Então, eu quero te convidar para olhar para a tua casa da infância, porque a gente só consegue colocar Deus como ser que eu confio quando lá atrás, na minha casa, a minha referência de pai biológico também é um pai protetor. Não, Sibeli, meu pai foi muito amoroso. Ele era presente? Ele estava presente? Ele trabalhava demais. Opa! E aí a gente vai pegando muita informação. Ele trabalhava demais. Ele trabalhava demais, então, mas quando eu via ele sempre trazia presentes. Tentava compensar de alguma forma. E eu perguntei para essa mulher, aqui em cima é um pai? Ela disse, é um pai. Eu falei, mas eu percebi que ele não tem olho, não tem boca, né? Ele estava visto de cima. Eu falei, o que me representa é que esse pai não tinha um contato visual com você. E ela disse, é verdade. Ele bebia demais e começou a relatar. Eu falei, olha, acolhe, porque ele não tá mais aqui. Ela falou que ele já tinha falecido, mas ele deu o melhor que ele tinha, naquele momento, com as condições que ele tinha. Porque por mais difícil que seja lá na tua infância, eles te deram o melhor. A pergunta é, como foi a tua casa na infância? Foi uma casa segura, que tinha realmente cada coisa no seu lugar? Ou era... Comenta pra mim, como é que era a tua casa na infância? Como é que era a tua casa na infância? Tu tinha o prazer de receber as pessoas lá? Ou tu tinha vergonha da tua casa? Já tomou tua água hoje? Fala pra mim. Então, na terapia do esquema, quando a gente olha
para essa questão do abandono, do não se sentir seguro, do não se sentir amado, do não se sentir num lugar apropriado. Quando a gente cresce, a gente tem muita dificuldade de ver Deus como o ser que realmente pode resolver todos os meus problemas. Porque eu cresci assistindo que o super-homem resolvia os problemas, o Batman resolvia os problemas. Meu pai não. A minha mãe não. Mas o Batman sim. Então a gente cria uma ilusão de que alguém fora vem nos socorrer. E aí a mulher geralmente se apaixona. Entrega o coração dela para um super-herói. É assim que a gente faz? Um príncipe encantado. Esperando que ele vá resolver aquela falta de um pai. Esperando que esse homem, essa figura masculina, vai ser o protetor, vai ser a pessoa que realmente tá ali 100%, só para me cuidar. Porque eu não tive isso na infância. Ou para as meninas que tiveram, quando se casam, espera que aquele pai também continue ali suprindo as emoções. Tá fazendo sentido? Vixe, eu vou tomar uma água. Pai alcoólatra, violento, segurança zero. Acolhe, Amanda. Acolhe. Eu tenho um privilégio de meu pai ter sido um pai presente, de ele me dar a oportunidade de nascer no lar cristão. Mas ainda assim, teve algumas dores que hoje eu consigo observar. Que ele teve também. Ainda assim, ele fez o melhor. Mas me faltou algumas coisas, porque é como a criança se sente. Acolhe, em amor. Acolhe. Só olha para essa casa e a gente vai, de verdade, hoje, acolher essa criança que está lá, que está dentro da gente, mas a gente vai verbalizar algumas coisas que são muito importantes. E se tu for lembrando, vai anotando aí. Tá bom, Rose? Muito sentido que você está contando a minha história. Rose, eu te acolho, tá? Eu te acolho. E quando a mulher me mandou ontem, eu pensei, eu vou dar uma interpretação aqui conforme a psicologia, mas eu não consegui. Eu fui um pouquinho além. Vá sempre além do que te pedem, mas vá direcionada pelo Espírito Santo. E eu falei, olha, quando eu fazia estágio na faculdade, a professora deu um exemplo de um atendimento infantil que a criança fazia xixi. A menina começou a fazer xixi assim, na calça. O tempo inteiro, ia dormir, urinava na cama. Durante o dia, às vezes, via, urinava. E aí, os pais dessa menina levaram no psicólogo. E a minha professora atendeu esse caso. E quando a menina chega lá, a gente foi fazer um desenho. Vamos fazer um desenho? Vamos fazer um desenho. Desenha a tua casa. Ela desenhou todo mundo. Todo mundo dentro de casa. Ela fez como se fosse uma planta baixa. Como que é a tua casa? Presta atenção, menina. Presta atenção, que agora eu tô falando com uma menina aí desse lado. Tem uma menina dentro de você que, assim como aqui tem uma menina, também precisa ser curada. Também precisa ser acolhida, tá? Então ela desenhou essa planta baixa dessa casa, colocou todo mundo, uns no cômodo, tal, quarto, sala, cozinha, banheiro, ok. E ela se desenhou para fora de casa. E a minha professora disse, olha, que lindo o teu desenho. Me fala dele. Me diz o que esse desenho quer, né? Aí ela disse, esse aqui é meu pai, esse aqui é minha mãe, esse aqui tal. Esse aqui é uma família que veio para morar aqui. E a professora, entendi. E quem que é aqui fora? Aqui sou eu. Ela disse, tu tá brincando? Daí ela disse, na verdade, tia, essa casa nem é mais minha. Porque depois que o meu pai e a minha mãe tirou o meu quarto e deu para a família que tá morando lá, eu não gosto mais da minha casa. Nossa. Abre um aspas aqui. Quantas vezes nós, que temos filhos, às vezes recebemos alguém de fora e simplesmente colocamos no quarto dos nossos filhos. Espere, mas é uma coisa tão besta. Mas é um espaço deles. É um espaço deles. É um espaço deles. Eu já quero abrir um aspas aqui. Minha mãe foi embora quando eu estava com 2 anos e meu pai era muito bravo. Batia muito por tudo. Acolhe, Sheila. Acolhe em amor. Mesmo que doeu, eles ainda deram o melhor que eles tinham. E quando tu fala ali, né? Minha mãe foi embora quando tu era muito bebê. Mas imagina que o ato de ela ir embora, ainda assim, foi o menos ruim. Porque imagina se ela tivesse ficado e ela tivesse marcado a tua vida de uma forma muito triste. Presente. Ela deu o melhor. Ir embora foi um ato de amor. A gente precisa olhar com amor para isso. O que estava na cabeça daquela mulher?
naquele momento? O que ela estava passando? E ainda que esse pai batia muito, o bater era o recurso que eles tinham para dar limite para os filhos. Porque eles também foram ensinados que bater era o recurso que eles tinham. Vamos só acolher em amor. Mas hoje a gente sabe que pode ser diferente, que a gente pode pegar na mão da criança, segurar firme e dizer: ei, preciso que tu me entenda aqui, que tô aqui para te ajudar. Que bater é o último limite e que vai chegar um momento que bater não vai servir mais. A criança por si só ela vai começar a extrapolar para ver o que tem depois do bater. Tá? Dalva, eu preciso ser curada. Tive irmã na infância tive uma infância muito sofrida. Medo, muito medo, mas amava muito estar com eles. E também bebia muito. E a bebida, meninas, tem uma coisa que é assim, ó. Do nada, a pessoa explode, né? Do nada a bebida leva a pessoa para um lugar de sofrimento. Eu entendo e acolho. E aí, quando essa professora, que é psicóloga, ela estava atendendo a menina, ela perguntou assim: quanto tempo faz que eles deram o teu quarto para essa família que está morando lá? Ah, não sei, mas faz um tempo. Então a professora pegou essa informação, depois chamou os pais para conversar. E perguntou: quanto tempo faz que a menina tá fazendo, né? Tá urinando na cama e tal? Ah, faz mais ou menos uns 3 meses, assim. Entendi. Quanto tempo faz que isso tá acontecendo, né? De que ela contou de uma família que veio morar na casa de vocês e estão dormindo no quartinho dela. E eles entenderam que foi exatamente no período que a menina foi tirada do quartinho dela e aí foi dado para essa família. Quando isso acontece, gente, quando a gente tira um brinquedo, por exemplo, da mão de uma criança para dar para outra, a gente ensina para essa criança que perdeu o brinquedo que na vida ela pode perder. Sabe, já viu aquela cena? Tem duas crianças brigando e chorando pelo mesmo brinquedo. Aí a gente vai lá pro nosso filho, pra nossa filha, a gente tira ela, dá um pouquinho para ele brincar, para ela brincar. Depois tu brinca. A gente ensina para os nossos filhos que eles podem depois. A prioridade é o outro. O autossacrifício se instala ali. Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido? Então, sempre que a gente entra nesse lugar de ser a pessoa que é retirado o direito de ter algo, a gente cresce com insegurança. Porque o mundo não é bom, o mundo me faz sofrer, as pessoas me fazem sofrer. E se as pessoas me fazem sofrer, como é que eu posso confiar num ser que eu não vejo, que eu chamo de Deus, e ele nem tá aqui? Se as próprias pessoas que estão perto de mim estão me fazendo mal, como é que eu vou sentir de verdade que eu posso confiar num ser chamado Deus? Faz sentido? Faz sentido? Fez sentido, Fran? Compreende? Então esses pais começaram a fazer um trabalho com essa criança, de chamar, de conversar, de orientar, de alertar. E lá na época que eu estava aprendendo sobre isso, na nossa casa também teve um episódio de que a gente acolheu uma pessoa e nesse acolher o Geizinho tinha 3 aninhos, se não me falha a memória. Mas como eu aprendi, eu falei, já vou aplicar. O Andrade e eu chamamos o Geizinho e falamos, filho, a gente agora ganhou um irmão. E a gente começou a falar para ele assim, vem uma pessoa para nossa família. Mas a gente precisa te pedir uma coisa, para essa pessoa se sentir muito amada aqui também, assim como é você. Você empresta o teu quarto que tem um banheiro? Sim, tão bonitinho. Sim. E ele teve durante 1 ano e meio, quase 2 anos, aquela pessoa dentro da nossa casa. E ele ia lá, batia na porta, chamava para comer. Ele teve tanto amor que sempre que a gente falava assim com ele, filho, desenha a nossa família. Filho, quem que é a nossa família? Ele incluía essa pessoa também. Entende? Faz sentido? Então a nossa casa é o nosso ambiente seguro. Por que depois eu não quero cuidar da minha casa na fase adulta? Às vezes a minha casa fica desleixada. Porque a minha casa da infância não é uma referência boa. Não é uma referência de as coisas organizadas, não é uma referência das coisas que eu, sabe, que me traz prazer, que me leva para um lugar seguro. Vamos para o efeito no cérebro. O que acontece no cérebro quando a gente tem essa referência de casa não segura? O cérebro ele sempre vai estar em estado de alerta, como se tivesse uma sirene ligada o tempo inteiro. Olha, cuidado. Então a gente vai
agir de 3 formas. Aliás, reagir de 3 formas. Qual que é a diferença de reagir para agir? Reagir é instinto automático. É aquele que tu não consegue filtrar. Já fui, já falei, já fiz, tá? Então, diante de qualquer situação que esteja acontecendo na tua casa hoje, a menina lá de trás tá lembrando das emoções e o cérebro traz tudo o que tá lá atrás. Não sabe diferenciar, tá? Então, o cérebro ou ele vai lutar para enfrentar aquilo ali, ou congela, não tem reação, ou abandona tudo e sai correndo, tá? Psicologicamente falando, a gente acolhe dessa forma. Então, vamos acolher. O que está acontecendo? Sibeli, não consigo reagir diante da situação. Então, o teu cérebro está te congelando para tu não sofrer. Sibeli, e aí? Eu quero correr, eu quero fugir de tudo, eu quero me esconder. O teu cérebro está te dando recurso de larga tudo e vai embora para tu também não sofrer. Não, Sibeli, eu quero enfrentar o mundo, eu quero bater, eu quero socar. O teu cérebro está dizendo, enfrenta, vai, cresce, fica grande. Tá? Para tu não sofrer. E aí a gente começa a entender que essa casinha que estava lá na nossa infância, ela vem nos dias de hoje da mesma forma. Entende? Crianças que tiveram transição de escola, mudaram muito de escola, acabam não tendo referência de vínculo com pessoas, se fecham. Porque cada vez que faz amizade com alguém, que cria vínculo com alguém, tem que mudar. Cada vez que entende que a escola começa a ser um lugar seguro, tem que mudar. E a insegurança, ela persegue a gente a vida inteira, em vários aspectos. O medo de mudar, de dar um passo novo. Eu preciso fazer algo. E os meus sabotadores estão o tempo inteiro ligados ali. Não faz, não faz, não faz, não faz, não faz que é perigoso. Não faz que é perigoso. E se der errado? Eu nem tentei, mas e se der errado? Eu nem dei o primeiro passo, mas e se der errado? Tá? Então a gente vai acolher essa criança hoje. Tá ferida lá dentro da gente. Tá bom? Então quais são os esquemas que estão ancorados aqui nessa insegurança? O fracasso, a vergonha, o medo no extremo, tá? Tem um esquema também que é de dependência e incompetência. Eu me sinto tão dependente e eu me sinto ao mesmo tempo tão incompetente porque aquele ambiente não me dava recursos para eu fazer o que eu precisava. Ou seja, eu não tinha autonomia quando criança. Minha mãe sempre fazia tudo, sempre colocava meu prato, sempre fazia tudo, nunca me deixava. Não, não pode comer de garfo e faca porque se corta, come de colher. Então a gente cresce com o entendimento de que eu não sou bom o suficiente porque eu não consigo nem comer com garfo e faca. Vários esqueminhas vão girando ali, tá bom? Como que a gente faz, Sibeli? Como que a gente muda isso? Como que a gente diz para a insegurança que ela não precisa mais estar ali? A gente vai para a palavra de Deus e ancora a nossa confiança em quem nos criou. Porque de verdade, pai e mãe, e eu sou mãe, eu falo isso com muito amor. Nós somos responsáveis, apenas isso, responsáveis por cuidar de uma herança que Deus nos dá e fazer com que essa herança caminhe nessa terra. A Bíblia diz que os nossos filhos são herança do Senhor. Então a nossa responsabilidade agora é olhar para a nossa criança primeiro e ver o que a nossa criança passou, acolher, ressignificar, colocar um novo sentido, dizer tá tudo bem, foi te dado o melhor. E que bom que você tá bem. E que bom que as coisas aconteceram, que te trouxeram até aqui, mas daqui para frente não precisa. Porque se eu não cuidar dessa minha criança primeiro, eu não consigo cuidar de uma outra criança depois e dar um lugar melhor para ela. E quando é dar um lugar melhor para ela, a gente acha que é recurso financeiro. E não é. De verdade, não é. E eu sei que dói, porque eu já me vi num lugar de, sabe, tá fazendo pelo jeizinho coisas. Eu falei com os meus filhos, vamos acolher? Vamos só acolher. Você não tinha conhecimento. Você deu o melhor para eles com o recurso que você tinha, Che. Só acolhe, tá? Só acolhe. E eu compartilho da tua dor, sabe? De verdade. Quantas pessoas eu recebo que falam assim, eu errei, eu falhei, tá tudo bem, tu fez o melhor que tu tinha naquele momento. Ontem, na ocasião, eu recebi um senhor aqui na oficina, ele tava ali, quando eu vi ele, eu falei, vamos lá, vamos conversar, já chamei ele pra salinha aqui, porque eu sabia que ele tinha algo.
de bom para eu poder impartir hoje aqui. A história dele é uma história incrível. E eu comecei a falar para ele de como algumas coisas aconteciam, ele também começou a abrir algumas coisas, e ele disse assim, olhou para mim e disse, ei, sabe o que eu não entendo? Por que é que, das vezes que eu vim trazer meu carro aqui, tu sempre conversa comigo, tu sempre me ensina alguma coisa nova, e tu nem ganha nada? Porque não é só sobre dinheiro, entende? Eu falei, querido, eu só tô devolvendo a Deus aquilo que a minha casa já recebeu. Eu não preciso cobrar nesse momento para te atender e para ensinar algo que vai mudar a tua vida. Porque eu só estou devolvendo. Lembra da gratidão? Lembra disso? Lembra que quando a gente devolve o nosso melhor, devolve é dar aquilo que eu tenho dentro de mim, que cura alguém, porque já me curou. Deus transborda na minha vida. Deus tem prazer de fazer jorrar a abundância na nossa vida quando a gente desprende daquela necessidade de ficar trancado num lugarzinho com conhecimento só para si. Isso é escassez. Lembra que eu falei aqui sobre o dia 9/9, que era um dia muito abundante? Era uma informação que poderia estar só dentro da comunidade. Só para quem está caminhando mais perto de mim. E não. Não. Eu entendi esse lugar. Mas teve um tempo que eu guardava essa informação. Até que esse ano eu falei, Deus, alguma coisa dentro de mim tá, sabe, ardendo aqui. E eu vou fazer algo. E foi motivo de alguns conflitos até, inclusive. Eu comigo mesmo e eu com o próprio Andrade sobre isso. Isso é auto-sacrifício, Sibeli. Eu falei, mas antes eu vou ser beneficiada porque eu vou estar muito bem com Deus, eu vou estar buscando Deus primeiro. Você entende? Então, para estar falando da tua casa, a minha casa começou a ser organizada. Senão não dava certo. E quando eu falo casa, essa física que a gente às vezes remete, a gente primeiro tem que olhar para nossa casa interior. Como que a gente vai ser templo do Espírito Santo de verdade se a gente tem lá na nossa infância só dor, só trauma e a gente ainda carrega coisa de lá? A gente sobe um pouquinho e cai. A gente sobe um pouquinho e cai. Sobe um pouquinho e cai. Tá? Mas confiar em Deus é dizer assim, ó, toma, tá aqui, tá aqui. Me sinto às vezes culpada, podia ter feito mais. Samila, vamos lá. Vamos lá. Tudo que tu fez lá era o teu melhor, era o teu mais. Hoje tu vê o quanto tu cresceu. E que bom, e que bom. Acolhe agora. Eu lembro que quando o Geizinho tinha esses 3 anos, eu coloquei o pezinho dele na bacia e aqui, ó, jogando. Ele nem entendia nada. Eu falei, filho, eu quero honrar a tua vida. Eu quero te pedir perdão. Porque quando tu tinha 6 meses, eu trabalhava em 2 empregos, porque eu achava que eu podia resolver as coisas assim, desse jeito e tal. Então, eu fui dar conta do meu jeito. Porque a confiança não estava em Deus, estava em mim mesma. Porque eu tinha que trabalhar em 2 empregos e tal, e na época a gente precisava e tal, e foi... E eu perdi a infância do meu filho, assim. Poucas coisas eu recordo. Poucas lembranças eu tenho. Ele tem 8 anos só. Então eu fui lá, lavei o pezinho dele. Esse aqui é um ato profético. Ele não entendia nada. Depois ele disse, posso fazer em você? Eu falei, pode. A gente registrou aquele momento naquele dia. Eu saí do lugar da culpa. Porque eu honrei a vida dele. Eu disse, olha, ainda assim que eu sei que eu errei, eu fiz o melhor que eu tinha. Você fez o melhor que você tinha, mulher. Não se cobre por isso. Tá? Acolhe. Acolher é dizer, tá tudo bem. Daqui pra frente eu sei que eu posso fazer melhor. Eu sei que eu posso fazer diferente daqui pra frente. Pro passado eu tenho que olhar só para aquilo que me traz esperança. Fez sentido? Gente, já deu meia hora. Que isso? Toma tua água aí, que eu vou tomar a minha aqui. Então, sempre que eu tô num lugar de insegurança, o cérebro diz, ameaça, ameaça, tu tá em guerra aqui. Cortisol no corpo. Corpo adoecendo. Porque tudo que tá em excesso tá me adoecendo. Tá? Tem uma informação bem importante. Quando a nossa casa não é segura na infância, a gente não tá num lugar seguro, o nosso corpo começa a crescer, ganhar massa. Alguns casos isso é muito forte. Depende muito de criança para criança, tá? Mas quando a gente vê crianças com grau de obesidade,
a gente precisa analisar um dos primeiros fatores essa casa, a criança se sente segura de verdade? Ou na comida ela tá vendo uma forma de sentir acolhida? E às vezes é uma coisa ou outra que a gente tá fazendo que a gente não tá percebendo, mas tá levando a criança para um lugar de insegurança, tá? A gente não faz por mal. A gente não faz... Ah, não, esse aí puxou a avó. Puxou a tia. Eu já vi assim, ó. Esse aí come igual o pai dela. Não é assim que a gente fala? É assim que a gente fala, meninas? Conta pra mim, vai. Deixa eu ver se tem comentários aqui. Conta pra mim, não é assim que a gente diz? É escritinho a minha mãe. Meu Deus, eu vejo. Aí eu tô profetizando já coisas na casa dessa criança. E aí, quando adulta, a mulher começa a ganhar muito peso. Tem casos assim, gente, que de verdade a mulher nem sabe, nem consegue identificar o porquê que ela tá ganhando peso, mas eu cuido da alimentação, mas tá ganhando peso. E aí o corpo cria um mecanismo de dizer assim, ó, ninguém mais me machuca, eu preciso me proteger, tá? Já falei, inclusive, sobre isso em live. Insegurança também leva a eu querer evitar as situações. Então eu recebo um convite para um lugar, ai, não quero ir, prefiro evitar para não sofrer. Mas aí lá naquela ocasião teria algo que me faria bem, mas eu mesma tô evitando, tá? Sabe aquela coisa, não me sinto bem? A gente ora e fala, Deus, isso é insegurança? Porque tem lugares que tu tem que levantar e sair, que não tá te fazendo bem. Mas tem lugares que tu precisa estar. E aí tu tem que ver se não é a insegurança e o medo te bloqueando, te parando. Tá bom? Tá fazendo sentido? A insegurança faz a gente procrastinar demais, demais, demais para evitar sofrimento. E quando eu falo de evitar sofrimento, gente, até é gasto de energia. Ai, Sibeli, mas eu tenho que organizar a minha casa, isso não é sofrimento. Pro teu cérebro é. Porque ele vai ter que gastar energia. Pro teu cérebro é. Tá? Então eu procrastino. Vamos lá? Excessos. Excessos, excessos, excessos. É insegurança. Acabei de falar da questão da alimentação. Mas principalmente uma busca eterna por aprovação. Então eu faço tudo por todo mundo. Mesmo que eu não tenha mais tempo no meu dia. Faz sentido, Sandra? Então assim, ó. O que eu preciso olhar? Só porque fez sentido pra mim. Às vezes dessa live toda uma coisa vai fazer sentido. Acolhe essa uma coisa e ressignificar. Colocar algo novo ali. Dizer pra ti mesmo, tá tudo bem. Vai pro teu chuveiro lá, deixa a água cair. A técnica do chuveiro é a melhor que tem. Chora se tiver que chorar. Lava a tua alma. E diz, eu decido curar. Deus, o que tem na minha infância que me traz insegurança? Faz a pergunta. O teu cérebro tá ali esperando. Faz a pergunta. O teu cérebro tá ali como um mecanismo só pra te guiar. Pra dizer, eu tô aqui querendo falar contigo. Me faz uma pergunta. Só que a nossa mente fica tagarelando o dia inteiro, atendo todo mundo e no final do dia eu tô cansada, só quero dormir. Faz a pergunta. Faz a pergunta. O que na minha infância tem lá grudadinho que me traz insegurança? Lembra que as emoções não são novas? São todas aprendidas? A gente já trouxe isso aqui. Então, se elas são todas aprendidas, significa que quando eu sinto insegurança hoje, o meu cérebro vai buscar lá a primeira insegurança, o registro, e vai trazendo todas as informações junto, que é o sentimento, né? Nossa, eu tô tão triste hoje, eu não sei nem por que eu tô triste. Eu não sei nem o que aconteceu. Tá bom? Dai, vamos acolher? Vamos acolher? É isso, meninas. Veja, você não precisa agradar ninguém para ser aceita. Você não precisa se auto-sacrificar para ser aceita num lugar. Você pode dizer mais sim para você para poder te acolher agora. Tá bom? Fez sentido? E aí, uma das questões também, para finalizar, que é a gente olhar para a insegurança e dizer para ela assim, ó, obrigado. Porque tu me trouxe até aqui. Porque insegurança é um mecanismo para te proteger. Não faz sentido tu mandar embora assim. Então acolhe. Olha a insegurança que eu sinto. Obrigado, tu me fez sobreviver até aqui. Daqui para frente eu sou uma adulta saudável. Conversa contigo mesmo. Se tu gosta de espelho, vai pro espelho. Eu sei que tem meninas que têm dificuldade. Então vai pro chuveiro. Vai pro chuveiro lavar aquilo ali. Olha, insegurança, eu sei que tu tá aqui. Que tu tá aqui para me proteger. Porque todos os esquemas, pra quem vai fazer o teste agora essa semana sabe, todos os esquemas
Sabe que eles só estão ali como um escudo, só para te proteger. Eles te levam da infância até a adolescência e até a fase adulta. E todo esquema, ele diz assim, mais ou menos, parceiro, eu te trouxe até aqui, agora tu quer me abandonar? Tu tá doida? Eu te fiz sobreviver no meio do caos da tua infância. E você quer simplesmente me abandonar? O cérebro conversa contigo mais ou menos desse jeito, então ele fica livre. Eu não saio daqui, até que tu diga e fala, tá tudo bem, insegurança. Tá tudo bem, medo. Tá tudo bem, desprezo. Tá tudo bem. Tu me trouxe até aqui. Daqui pra frente, não precisa mais. Muito obrigado. Muito obrigado. Acolhe. Isso é acolher. Senão eu fico assim, ó. Meu caramba, o que eu fiz da minha vida? Eu podia ter sido diferente. Eu podia ter feito tanta coisa. Eu podia não, tu não podia nada. Ei, mulher, sai do lugar da culpa. A culpa vibra numa frequência muito baixa. Muito baixa. Muito baixa. E tudo que tá na frequência baixa, todas as coisas que não são boas, vai vir. Se existe culpa aí dentro de você, vamos mudar. Vamos mudar. Porque a culpa e todas as outras emoções é igual rádio. Sabe rádio? Rádio. Já trouxe isso na jornada também. Então, que rádio que é a tua? A minha é a rádio da culpa. E a tua, Sibeli, da vergonha. A minha rádio tá abaixo da tua ainda. É a pior de todas, é a vergonha. Então, tu imagina que tu tá lá na rádio da vergonha. Que é o meu caso, né? Vou dizer. Tá lá, da vergonha. Antes de eu começar a live, eu tava na vergonha. De eu começar essa jornada, eu estava na vergonha. Falei, vamos mudar essa frequência já. Porque eu já entendi que traz tudo de ruim. E na minha rádio passa todo tipo de música ruim. E aí, vergonha, gente, é humilhação. Vergonha é decepção. Sabe? É tudo... Então, todas essas coisas que estão ligadas à vergonha estavam acontecendo comigo. E eu não estava entendendo. Sentido, Rose? Sentido. Vamos só acolher, tá? Vamos só acolher. Acolher é dizer assim, tá tudo bem. Tá tudo bem. Acolher em amor. Sem julgamento, sem criticar. Dizer, olha, tá tudo bem. Eu cheguei até aqui. E aí, quando eu olhei pra minha vergonha que estava dominando a Sibeli, a vergonha estava travando, o fracasso estava ali, que é um dos esquemas que estava ativo, eu falei, não. Chamei a unidade, disse assim, ó, tem alguma coisa dentro de mim. Ora comigo. Ora comigo. E eu comecei a jejuar, jejum e oração, mudamos. Mudamos a fase, mudamos a estação. Eu falei, Deus, obrigado. Obrigado, agora eu decido. Esse versículo aqui faz muito sentido. Eu decido colocar minha confiança em Ti. Eu decido de vez arrancar da minha mão, porque quando vinha a insegurança de que não vai ter dinheiro no fim do mês para pagar a conta, eu sei que Tu vai mandar a provisão, porque eu estou fazendo o meu melhor. Para quem é autônomo, sabe que eu tô ali para servir? Deus, Tu vai mandar os clientes que eu preciso no dia de hoje. Então eu te agradeço porque eu já os tenho. A Bíblia diz que tudo aquilo que tu pedir, mulher, ou homem, se tiver algum homem assistindo, tudo aquilo que tu pedir, crendo que tu já recebeu, tu vai receber. O que que tu deseja hoje? E aí? Até o meu telefone tá reproduzindo o que eu tô falando aqui, ó. Você entende que é para esse lugar que a gente vai de amor? Você entende que é para esse lugar que a gente vai de acolhimento? Tudo aquilo que tu pedir, crendo que tu já recebeu, tu vai receber. Eu costumo, para quem me conhece, tirar o pedir. Tira o pedir. Substitui por tudo aquilo que eu agradeço. Só troca. Tudo aquilo que eu agradeço, crendo que eu já recebi, eu vou receber. Tá lá no livro de Marcos. Por que tu troca, Sibeli? Porque eu entendi que quando eu pedi errado. Eu pedi assim, oh Deus, eu não aguento mais essa vida. Oh Deus, eu não sei mais o que fazer. Oh Deus, que dificuldade. Por que comigo? Por que tudo dá errado comigo, Deus? Era dessa forma que eu pedia. Deus, por que vem tanto cliente aqui usado pelo Satanás, tirar a paz da gente? Era dessa forma que eu falava. Até eu entender. Eu comecei assim, Deus, obrigado por esse cliente. Se ele veio para nós, é porque tu sabe, Deus, que aqui é um lugar que acolhe pessoas. Se tu manda pessoas para cá com vulnerabilidade, é porque tu sabe que a gente ama pessoas. E aí a gente ressignificou. A gente deixou de consertar carro. Carro é a forma como Deus traz as pessoas para cá. Entende? Qual que é a tua profissão, mulher? Comenta uma profissão aqui. Comenta.
tinha muita vergonha de falar com as pessoas, de falar em público. Samila, é porque a tua casa não foi um lugar seguro lá atrás. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Tu chegou até aqui. Vamos acolher e mudar. Tu pode dizer pra Samila aí dentro de ti, olha, que bom que esse é o novo tempo. Que bom que eu achei o conhecimento. A Bíblia fala que conhecereis a verdade liberta. Que verdade que liberta? Mas a mesma que liberta também pode aprisionar, se decidir não mudar. Faz sentido? Fala a tua profissão aqui pra mim. Contadora, Amanda. Atende pessoas, né? E aí quando a gente ressignifica, a gente, no caso do contador ali, que trabalha com nota fiscal, resolve o problema, deixa de resolver os problemas. Mas o que você faz, Amanda? Eu acolho pessoas. Eu transformo a vida de pessoas. E eu levo elas para um lugar de cura. Por quê? As empresas delas são o único meio que Deus tem de conectar a gente. Então, não é sobre empresa, é sobre pessoas. Eu conduzo as pessoas para entender que a espera é o melhor lugar que a gente tem em Deus. Que quem espera em Deus alcança. Vamos falar da espera? Já dei um spoiler aqui. Costureira, vamos lá, Rose. A Rose não é costureira, a Rose não faz costuras, ou, né? Trabalha com costuras. A Rose dá um novo sentido para a vida das pessoas por meio das roupas. Se é a roupa que tu faz. Sibeli, não, eu faço costura, eu faço de modo geral. Ainda assim, tu tá gerando na pessoa uma expectativa nova. Porque quando ela vai lá, ela te deixa algo, ela pede para ti, ela acredita que tu vai fazer o melhor, né? Assim, quando ela recebe aquilo, tu gerou uma transformação. Então, o que eu faço? Não, eu não trabalho com costura. A costura é o meio que Deus te leva às pessoas. Mas a partir de hoje, Rose, cada pessoa que chegar até você, a partir de hoje, Amanda, cada pessoa que chegar até você por meio da tua profissão, tu vai dizer assim, Deus, muito obrigada. A profissão é só um meio de tu unir as pessoas a mim. Então, eu amo pessoas e por isso eu sou costureira. Eu amo pessoas e por isso eu sou contadora. Eu amo pessoas. E tudo é transição. Transformar a vida das pessoas, gerar uma nova experiência nelas. Surpreender as pessoas, Rose. Eu surpreendo as pessoas com a arte da costura. Pronto. Porque a costura é só o meio que as pessoas chegam até aí. Tá? É isso. Amém, amores? Amém, amém, amém? Sibeli, não consegui entrar na tua comunidade, como é que tá? Já temos meninas lá e eu sou muito grata a Deus por isso. Ontem a gente conseguiu fazer o parcelamento no boleto. Tá? Deu uma diferençazinha no valor por conta da plataforma, mas aí é possível parcelar no boleto também, para não comprometer cartão de crédito, tá? Então, mulher, como que vai funcionar a comunidade? Quais são os benefícios? O que vai ter dentro dessa comunidade? A comunidade é nada mais, nada menos de que um encontro uma vez por semana para tratar de temas de autoterapia, e a ideia é que toda semana, nos encontros que a gente tenha, seja evolutivo. O que tu quer trabalhar na tua terapia, mulher? Quero trabalhar isso, 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 isso. E como a gente está começando, o grupo é pequeno, eu consigo dar muita atenção, tá? Então eu vou focar no hoje. 4 encontros por mês. Então, dentro desses 4 encontros, serão trabalhados algumas temáticas e eu dividi um ano inteiro em blocos, de 3 meses cada bloco. Então, o primeiro, a gente precisa identificar o que dói dentro da gente. Então, a gente vai trabalhar nos 3 primeiros meses só identificando coisas e já ressignificando, e já mudando. Depois a gente vai para uma parte que é renunciar. Tá? Depois a gente ressignifica o todo da nossa vida. E por último, a gente renova. Igual como o quadro que está aqui atrás de mim. É renovo. É renovo. O que mais, Sibeli? Para quem já está lá, e para quem já entrou dentro de algumas horas ali, teve o teste dos esquemas. Eu vou falar sobre cada esquema. São 18. Assim, ponto a ponto. Cada esquema. Porque cada esquema é como um escudo de proteção, mas a gente não precisa mais deles agora. Tá? Então, ter clareza desse esquema. Sibeli, mas eu não aproveitei, eu posso fazer o curso depois? Tem uma possibilidade, sim, de você fazer o curso depois, o teste, tá? Tem um valor ali, vai estar na plataforma, porque eu preciso honrar o presente que eu dei para as primeiras meninas que entraram.
tá bom? Segundo, o que mais? A gente vai ter desafios dentro dessa jornada. Clube de livro, um livro uma vez por mês que eu vou estar disponibilizando para vocês lá dentro também. E conteúdo sobre como eu lido com a adolescência. Como que eu faço isso? Tá? Como que eu lido nos meus relacionamentos? Como eu faço com isso? Como eu tenho uma comunicação mais assertiva? Tá? Então tem muita informação importante. E sem contar que tu vai estar num grupo de mulheres que acordaram e disseram, eis-me aqui, primeiro para Deus. Tá? Primeiro para Deus. Entenderam que cuidar do templo é as nossas primícias. Tá bom? Sibeli, eu não consegui entrar. Todos os dias eu tô aqui e as lives vão ficar 24 horas disponíveis, tá? Todos os dias. 24 horas disponíveis. Para você. Para você se priorizar nesse momento. E quando tu quiser vir fazer parte da comunidade, tu vai ser muito bem-vinda também. Tem coisas que eu só posso falar dentro da comunidade. Coisas muito pontuais, assim. Por respeito e ética também. Tá bom? Vamos lá? Amém? Amém? Então eu quero agradecer a tua vida, que a tua casa possa ser restaurada, mas a tua casa interior. Porque a tua casa física, essa que tu mora, é só um reflexo daquilo que tem dentro de ti. Tá? E como que a gente organiza? Fora. Organizando dentro primeiro. Que tu se sinta segura dentro lá da tua casa da infância, com tudo que estava acontecendo. Porque quando tu fala, eles deram o melhor que eles tinham. Vem o sentimento da gratidão. Lembra da gratidão? Eu agradeço. Eu agradeço. E quando eu falo, eu agradeço, o corpo reage com dopamina, serotonina, ocitocina, que é o hormônio do amor. Eu agradeço. Tá? Quando tiver um compromisso, ai que saco, né? Meu Deus do céu, já tive sentimento assim. Por que eu falei que eu ia? Tô liberando coisa ruim. Vamos pro sentimento da gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado. Porque eu sei que eu indo nesse compromisso, eu vou encontrar pessoas que eu preciso aprender coisas e eu também vou poder transbordar na vida de outras pessoas. Ainda que em silêncio. Ainda que eu nem abra minha boca. Tá bom? Fez sentido? Meninas, se essa live fez sentido pra você, encaminha para alguém que vem na tua mente agora. Em amor. Sibeli, eu quero colocar alguém lá no grupo. Eu vou deixar o link também de novo para quem quiser trazer uma amiga. Porque essa amiga talvez seja a tua guardiã. Talvez seja a tua guardiã. Aquela que caminha contigo, que te abraça, que diz, olha, vamos vencer. 6 meses aqui a gente vai vencer junto. Eu tive as minhas guardiãs. Eu sou apaixonada por elas. A Cris, a Deila, a Lari, a Cat, eu tive elas. Algumas muito presentes, outras por conta da distância de país, que uma mora fora. Não tem problema. Elas estão presentes dentro de ti, vibrando contigo, torcendo por você, sendo o teu ombro amigo. Tá bom? Então, valoriza um amigo, porque na hora do conflito, da dor, do sofrimento, ele vai ser teu irmão mais próximo. Tá bem? Um beijo no coração de vocês. Se cuidem, meninas. Se cuidem. E entendam que os excessos não fazem parte da gente. Como que eu limpo a minha casinha? Ou eu vou pro chuveiro, eu vou pro espelho e digo, hoje eu decido que a minha infância eu vivi o que eu tinha de melhor para viver. Mesmo que isso me trouxe lembranças que me levaram para o lugar de dor. Porque era o melhor que as pessoas tinham para me dar. E eu acolho. Hoje eu, adulta, escolho não lembrar mais com dor, porque cada vez que eu lembro com dor, eu tô ferindo de novo essa criança. Tá bom? Fez sentido? Guarda essa frase contigo. Guarda essa frase contigo. Hoje eu, adulta saudável, escolho olhar com amor para aquela casa lá, que eu já identifiquei que não foi segura. Mas foi o melhor que eles tinham. E é por isso que eu saio do lugar de dor. E eu ressignifico isso, tá bom? Tem encontro amanhã? Tem, todo dia tem. Enquanto Deus nos der fôlego de vida, a gente tá aqui, tá bom? Um beijo no teu coração. Se cuida e tudo aquilo que tu fizer, faça com amor, tá bom? Até amanhã.